1h11, já estamos no ar aqui pela TV Difusora, com o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Eu e a nossa bancada aqui de jornalistas, John Coutrin, Geisel Marques e Kate Almeida, começando mais uma semana aqui conosco. Obrigado pelo carinho da audiência, logo após Hora D, coladinho aqui por conta da hora eleitoral, após hora eleitoral aí do segundo turno para a presidência da República, aqui no Maranhão não, mas para presidente da República ainda tem eleição, especificamente aqui no estado do Maranhão. 1h11, mais uma semana começando. Obrigado pelo carinho da audiência, você que nos acompanha em todo o estado do Maranhão. E vamos a alguns dos destaques de hoje. Olha, dos 18 deputados e deputadas eleitos pelo Maranhão, isso na Câmara Federal, 11 se declararam negros. Você vai saber quem é e tirar suas conclusões. Primeira-dama Michele Bolsonaro e a senadora eleita Damares, ex-ministro, inclusive, do governo Bolsonaro, virão ao Maranhão em busca de apoio feminino a Bolsonaro. Rosiana Sarney desconversa sobre possibilidade de disputar presidência da Câmara. E ainda PSB e PSD também questionam cálculo de vagas. O assunto ainda está rendendo, a gente já falou na semana passada, volta a debater aqui no Jornal da Difusora, na sua primeira edição, essas e outras notícias a partir de agora. Está iniciando o Jornal da Difusora na sua primeira edição e eu já começo girando aqui com a Kate, com o John e com o Geisel. Geisel, começo com você porque você recebeu denúncias relativas a atraso de salário. É isso? Uma boa tarde a você, Geisel. Olá, meus queridos colegas John, Kate, Eduardo, boa tarde a todos. Pessoal de casa, muito obrigado pela audiência. Olha só, são diversas denúncias e vários jornalistas sendo procurados por funcionários, por servidores, tanto concursados quanto aqueles contratados por OCIPs para trabalhar nos hospitais e nas casas de saúde que são gerenciadas pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares, a EMSER. Eu queria que o Tiago colocasse aí algumas dessas reclamações que nós recebemos, porque os salários deveriam ser pagos até o quinto dia útil. E aí as reclamações são essas, venham através deste meio de comunicação. Sumiu aqui, viu, Tiagão? Pedir que venha manter toda a classe da área de saúde, porque até hoje os pagamentos dos salários que teriam que ser efetuados até o quinto dia útil não foram realizados. Pode ir passando aí, porque tem uma... que eu falei, né? Sou concursada dessa empresa, que nunca valorizou os profissionais que trabalharam incansavelmente nessa pandemia. Eles só sabem explorar os trabalhadores. Geisel, bom dia. Até agora nada de salário. Já foi hoje, já perto do meio-dia, tá? Porque desde a semana passada que eu tenho recebido essas reclamações. E aí, mais um pedido de ajuda, pessoal dizendo que quer que a gente fale na televisão, no rádio, e tem inclusive até esculhambação aí ao governador, que claro, por respeito nós não vamos falar aqui, mas a pessoa está dizendo que ele usou o dinheiro na campanha e agora não tem dinheiro para pagar os salários. É engraçado, bota no final essa mensagem aí que a pessoa reclama aí, ó. É engraçado que quando queriam votos para eleger Brandão, convocaram todos os funcionários das unidades para votar nele. Caso contrário, era a demissão. Aí está a resposta. Ainda vem mais coisas por aí, é só aguardar. Tem um cartaz lá no HCI, pega essa imagem que tem uma foto do HCI, Tiago, essa aí, ó. Amplia ela bem aí para mim, porque essa é uma folha que está lá no hospital, né? E os funcionários vêm e escrevem de caneta, cadê nossos salários? Cadê os salários? Paga a gente e tal. Estão fazendo a cobrança nos murais, né? E aí eu recebo essa mensagem, os funcionários do HCI, que é administrado pelo governo, estão com salários atrasados desde o mês passado. A eleição passou, né? Antes o salário estava caindo até antecipado. Por favor, denuncie aí para ver se pagam. Então, coincidentemente, né, todos os servidores sendo chamados para a eleição, o salário estava caindo em dia, agora que foi... Talvez se tivesse segundo turno, você estava recebendo essa semana em dia, viu? Em dia. Eu também recebi durante o fim de semana algumas mensagens. Boa tarde, Boa tarde, viu, Eduardo? Boa tarde também, Geisel, John Coutrin, você que acompanha a gente pela TV. Recebi também durante o fim de semana, aliás, no sábado e no domingo, né? Mensagens tanto pelo Instagram quanto pelo WhatsApp. Muita gente, inclusive, que sabe, descobriu aí meu contato e mandou pra gente aí. Tu também? Pensei que foi só eu. Não, eu até printei algumas, coloquei, pedi para o Tiago colocar também, até para dar sustentação, né,
a essa informação, porque são muitos os funcionários que desde a semana passada, na verdade, já vem relatando, né, esse, inclusive, desencontro de informação, viu, Geisael? Porque na semana passada, passaram a semana inteira dizendo que iam pagar todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e não pagaram. Agora não se tem nem notícia de quando é que esses vencimentos devem ser pagos. O fato é que a turma, né? Cadê? Tá no ponto, Tiago? Coloca aí, Tiago, pra gente. Pode colocar, Tiago, por favor. Aí. Pronto, olha aí. Tem essa, tem um pessoal falando sobre os heróis da saúde. Da pandemia, né? Em razão da pandemia, né? Pessoal fazendo crítica também. É bem sofrida essa situação, né? É muito chato você trabalhar 30 dias, ter lá suas contas para pagar e na hora você não receber e não ter a justificativa. Eu acho que é mais sofrido ainda você não saber por que você não está recebendo, né? E as contas estão lá acumulando e tudo mais. Bom, mas diz que teve festa de comemoração Sim, obviamente. Da vitória aí, regada a muita bebida e comida. Aí eu me lembrei daquela licitação que nós denunciamos aqui, que era para ser de 10 milhões de reais e parece que foi 7 milhões e pouquinho, que tinha todo tipo de quitute. Lembra, Kate, que nós falamos aqui? Lembro, nós denunciamos. Está ali mais mensagens ainda. Ó, foi feita ali uma postagem no Instagram da MCE e o pessoal embaixo detonou. Né? Eles fizeram sobre o dia lá do nordestino, que foi no fim de semana, e o pessoal detonou ali embaixo. Né? Por quê? Porque é a oportunidade que eles têm de perguntar, né? Cadê o dinheiro? Vai ser pago quando? E olha, Gisele, não é só licitação, não. É bom que se lembre que todas as cestas, peixes, tudo isso que foi comprado, né, todo esse dinheiro que foi arrematado para essa finalidade, saiu de onde? Tinha origem da saúde e agora, em razão disso, é que o pessoal está sem receber? Tem que ter uma explicação. Aliás, terça-feira da semana passada também foi publicado no Diário Oficial o corte de mais de 23 milhões de reais da educação da Universidade Estadual do Maranhão e da UEMASul. Ou seja, está se começando a pagar mais cedo do que se imaginava a conta da campanha do governador reeleito Brandão. E a gente tem aí dois principais pilares, que são direitos constitucionais. A gente está falando aqui da educação e da saúde. E Kate, lembra de uma fala do ex-candidato Simplício Araújo, que ele disse que, inclusive, não estaria com o Brandão, ainda que houvesse um segundo turno, em razão do que ele ouviu quando o Brandão ainda era vice, que ele falou que ouviu, ainda ali nos arredores do Palácio dos Leões, que o Brandão, assim que assumisse, nem que precisasse quebrar o Estado, mas ele se elegeria. Não sou eu que estou dizendo isso. Quem disse isso durante a campanha foi o Simplício Araújo, né? Então, aí eu fiquei me perguntando, ameaça ou promessa? Cumpriu? Porque o que agora a gente vê, com menos de uma semana completada aí direito aliás, 2 dias depois da eleição, já um corte da educação no valor de mais de 23 milhões de reais, agora salários atrasados. Enfim, será que foi cumprida a promessa de quebrar o Estado para se eleger? E outra, é bom que se diga que numa publicação feita pelo atual governador e reeleito, Carlos Brandão, ele diz ele repete uma frase que foi muito dita pelo seu sucessor, o Flávio Dino, dando conta de que os professores seriam, né, os profissionais mais bem pagos de todo o país, o que é contestado, né, o que é contestado pela categoria. Não existe isso na prática. Eles próprios já se levantaram com relação a isso. Então, ali naquela postagem, quando ele disse que não houve corte e que são os profissionais mais bem pagos, ali tem 2 informações desencontradas, né? E é preciso ter muita cautela, ter muito cuidado com esse tipo de informação. Há exemplo de outras que o governador já fez, já foi para as redes sociais, quando a época do anúncio aí das embarcações de alto padrão, isso, aquilo, outro. Vocês lembram, né, dos ferries que, inclusive, ontem tiveram ali um pequeno choque, né? O São Gabriel junto com o José Humberto, enfim. Então, tem que tomar cuidado com essas informações que são expostas, colocadas, porque elas vão de encontro à realidade que a gente vive. E aí, só quem sabe é quem está na ponta. Boa tarde, João. Boa tarde. Eu gosto de destacar o papel dos funcionários da saúde na pandemia, né? Sim. É importante destacar esse papel, ele tem que ser reconhecido mesmo, né? Esses trabalhadores aí que deram a vida, né? John, eu vou pedir só para dar uma pausazinha aqui, porque o seu áudio está apresentando um pequeno problema, só enquanto a gente resolve aqui, mas daqui a pouco o John volta aqui comentando, só a respeito deste assunto.
O Thiago está me confirmando aqui que a gente entrou em contato, né, com a assessoria de comunicação do governo do estado para falar sobre essa problemática, mas até o início aqui do jornal ainda não havíamos tido resposta a respeito deste assunto. Daqui a pouco a gente vai voltar a girar aqui com a Kate, com o Geisael e com o John também com o áudio restabelecido, mas a gente vai agora ao vivo com o Ciro Mineiro, que está disponível a partir de hoje a contratação do empréstimo consignado vinculado ao Auxílio Brasil. As informações, quem está ao vivo, como eu disse, é o Ciro. Muito boa tarde, Ciro. Boa semana a você. Olá, Eduardo, boa tarde a você, boa semana a você, a Kate, o John, o Geisael e também a todos que acompanham o Jornal da Difusora na sua primeira edição. É isso mesmo, viu, Eduardo? O Ministério da Cidadania autorizou a Caixa Econômica Federal e outros 11 bancos a oferecerem a linha de crédito. O valor da parcela, né, do empréstimo é descontado automaticamente do valor mensal do benefício para quem contratar o empréstimo. A expectativa é que cerca de R$ 2.500 sejam emprestados por meio da modalidade a cada beneficiário. O valor máximo que poderá ser descontado será aquele em que as parcelas comprometem até 40% do valor mensal do benefício. Mas, em vez de ser considerado o valor mínimo atual do benefício, que é de R$ 600, que só vigora até o mês de dezembro desse ano, é importante a gente destacar essa informação, valerá o de R$ 400. Assim, o valor da parcela será de, no máximo, R$ 160. A taxa máxima de juros é de 3,5% ao mês, mas cada banco vai poder adotar a taxa que quiser, desde que seja menor que 3,5%. O empréstimo precisa ser contratado pelo responsável familiar, que é a pessoa da família que está inscrita no CadÚnico e que é titular da conta poupança social da Caixa, em que o Auxílio Brasil é depositado. Olha só, Eduardo, segundo a pasta, cada responsável familiar deve entrar em contato com os bancos autorizados para verificar qual a melhor proposta de empréstimo, né? Como a gente falou ainda há pouco, além da Caixa Econômica Federal, outros 11 bancos, né, estão autorizados também a oferecer essa linha de crédito. É importante também a gente destacar, porque as pessoas sempre perguntam, numa situação como essa, quem tem direito a receber, né, esse empréstimo, de fazer essa solicitação. E é importante a gente falar que, além das famílias que recebem o Auxílio Brasil e aquelas que já tinham acesso ao crédito consignado, os cidadãos que recebem o benefício de prestação continuada também terão acesso ao crédito consignado. Né, essa informação, né, nesse dia de hoje, né, que já está aí liberado essa linha de crédito para quem quiser aí solicitar esse valor de, no máximo, R$ 2.500. Voltamos com você, Eduardo, aí no estúdio, desejando uma boa tarde a todos. Obrigado, Ciro. Uma boa semana para você também. Todo mundo mandou um abraço para você, viu? Eu, a Kate, o Geisael, o John Coutrin. Né? Todo mundo mandou um abraço, viu? Obrigado, Ciro. Boa semana a você. Tá aí o Ciro Mineiro trazendo informações ao vivo aqui no Jornal da Difusora, na sua primeira edição. E aqui da capital, a gente segue para Brasília, né? Porque os assuntos lá sempre rendem, né? Ainda mais agora no segundo turno. E o Bolsonaro e o Lula, que são os candidatos aí no segundo turno, o próximo presidente do Brasil vai ser um deles dois, né? O Bolsonaro ou o Lula. Eles pediram, na verdade, ao TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, a retirada do ar de vídeos. A Raniele Veloso teve um probleminha aqui com a Raniele Veloso. Daqui a pouco a gente vai tentar retomar o contato aqui com a Raniele, que tem informações ao vivo lá de Brasília. A gente vai tentar retomar o contato aqui com a Raniele lá na capital federal. Mas falando sobre esse assunto ainda, sobre essa questão de apoio ainda ao Lula e ao Bolsonaro, a primeira-dama Michele Bolsonaro, esposa, né, do Jair Bolsonaro, e a senadora eleita Damares, que foi ministra, né, dos Direitos Humanos do governo federal, elas virão ao Maranhão em busca de apoio feminino a Bolsonaro. As informações agora com o áudio retomado. John Coutrin, boa tarde a você. Eduardo, boa tarde, Geisael, boa tarde, Kate, boa tarde a todos. Né? A primeira-dama está fazendo uma incursão pelo Nordeste, né? Ela está tentando aí, ao lado da Damares, tentar reverter, de certa forma, um desgaste junto ao eleitorado feminino por parte do Bolsonaro no Nordeste. Né? Então, ela já começou no final de semana por alguns estados e já na próxima sexta-feira ela estará aqui pela manhã, né, acompanhada da senadora eleita Damares Alves. Esse evento acontece, claro, na presença de outros bolsonaristas locais, né, que já confirmaram presença, e é esperado, né, que ali várias mulheres estejam prestigiando esse evento para reforçar o nome do Bolsonaro no estado. A gente tem visto, viu, Eduardo, por outro lado, uma campanha muito forte do Lula, sobretudo liderada pelo senador eleito Flávio Dino,
pelo governador Carlos Brandão, pelo Otelino, né, Márcio Gerri, todos eles estão... Felipe Camarão, exatamente, Felipe Camarão, estão, praticamente diariamente estão realizando eventos, né? Hoje já tem um, amanhã já tem outro também, tem um encontro com lideranças políticas, encontro com prefeitos hoje. É uma estratégia do Flávio, né, e do Brandão, aumentarem a votação do Lula aqui no Estado. E por conta disso, também os... Ou manter, né? E por conta disso, também os aliados do presidente Bolsonaro, eu acho importante também que haja uma mobilização aqui, né? Para também tentar aumentar a votação do presidente, né? Eu estava vendo, John, Gisele e Kate. A gente, inclusive, comentou sobre isso na semana passada, sobre essa questão das pessoas, os votos, claramente, quem deve ter votado no Lula, acabou votando no Brandão, quem votou no Laércio acabou votando aí no Bolsonaro. Mas, por exemplo, se você for analisar essa questão hoje, tem muita gente que caminhou junto com o Brandão, por exemplo, na reeleição, que está apoiando o Bolsonaro, isso declaradamente. André Fufuca, deputado federal, Mical Damasceno, inclusive, aparece no cartaz, né? Aí. Pois é, então você percebe, fazendo uma análise, o que seria interessante teoricamente, e eu acho que até na prática, obviamente, está aí o cartaz que aparece a Mical Damasceno, deputada reeleita. O que seria interessante pelo apoio que está sendo dado? Seria interessante, claro, para o Carlos Brandão e para o ex-governador Flávio Dino, senador eleito, que o Lula ganhasse. Claro, estou apoiando ele. Mas se você for ver... Irregular. Pois é, entendeu? Então eu queria a opinião de vocês em relação a isso. Mas se você for ver, tem deputados que estão caminhando também com esse mesmo projeto, que estão apoiando o presidente Bolsonaro, não é isso? Acabei de dar dois exemplos, a Mical Damasceno, o André Fufuca, mas na verdade e outros apoiaram, também, né? Mas na verdade sempre apoiaram. Pois é. Só que é uma coisa mais Entendeu? explícita Então... agora, né? É uma coisa mais... É porque na campanha, tinha que esconder os bolsonaristas, porque eles tinham que fazer o jogo do nós contra eles. Então, esconderam o Pedro Lucas, o Fufuca, inclusive, assim, o Josimar de Maranhãozinho, eu até fiz esse comentário aqui, só virou bolsonarista depois que passou a apoiar o Everton. Antes ele não era bolsonarista. E ainda tem mais. Sempre ficou neutro, Gisele. Não, eu sei, mas eu estou dizendo o discurso deles, que eu estou falando. Mas antes nem era campanha ainda, então ele era neutro. Pois é, mas aí, quando ele foi pro Everton, aí virou bolsonarista. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, veja bem. Eu já disse aqui que a política ela tem pelo menos dois lados. Um lado que é exposto aos olhos do público e aquele que circula nos bastidores do poder. Aos olhos do público, o Brandão ele tem que demonstrar toda a gratidão, até porque se não fosse o Lula, ele não teria ganho no primeiro turno. Ele tem que demonstrar publicamente a gratidão dele ao Lula e ali dizer que está fazendo um esforço e tal pela eleição do Lula. Mas eu vou falar uma coisa bem aqui para vocês. O sentimento do Brandão, neste momento, era de que o Bolsonaro ganhasse a eleição. É o que ele gostaria. Por que, Gisele? Vamos lá. No instante que Lula ganha a eleição, o Flávio Dino ele ganha forças lá em cima. Inclusive, estão até falando na possibilidade do Flávio Dino pegar um ministério, que eu acho muito difícil, em face da formação do Congresso Nacional, muito bolsonarista. O Lula, se for eleito, vai precisar do Flávio Dino na tribuna no Senado. Acho muito difícil. Para-choque, né? Vai ser um para-choque do Lula no Senado. Acho muito difícil que ele pegue um ministério. Mas, de todo modo, o Flávio Dino ele vai ganhar uma força. E tudo que o Brandão quer hoje no governo dele, sabe o que é? É escantear o que eles chamam de turma de Dino nos bastidores. Ele quer esvaziar a turma do Dino. O Lula ganhando, o Flávio Dino ganha uma força monstruosa, capaz de intervir no governo Brandão e impor, inclusive, a turma do Dino dentro do governo Brandão. Então, para isso não acontecer, seria mais fácil para o governo Brandão ser independente, se desvencilhar da turma do Dino, se o Bolsonaro ganhasse a eleição. Mas isso é só uma visão de bastidores, pode não ser verdade. Eu procuro sempre trabalhar com a possibilidade de que a minha visão, a minha análise esteja errada. Mas é assim que eu consigo enxergar. 1h31. Agora sim. John, você queria concluir, John? Vamos voltar para o Era só fazer o arremate, né? Porque essa mobilização, o Flávio participou de uma reunião lá com o Lula na semana passada, em São Paulo, e na conta dele, né, por exemplo, a missão que ele tem aqui no Maranhão é manter essa vantagem, porque no primeiro turno, por exemplo, a vantagem do Bolsonaro em São Paulo foi revestida aqui no Maranhão. Só dando um efeito de comparação, né, ao em torno de 1 milhão de votos ali. O que era vantagem para Bolsonaro no Maranhão foi tirado, em São Paulo foi tirado no Maranhão. E o Flávio falou isso, né, que há incumbência dos estados do Nordeste de aumentar essa votação,
porque a possibilidade talvez do Lula ganhar em São Paulo, do Rio, é muito remota, né? Mas vão trabalhar lá para que se diminua essa vantagem e aqui para que no Nordeste, né, supra. Então, essa é uma das missões que o Flávio tem e por isso ele tem reforçado bastante, junto com o Brandão aí, com o Camarão, com o Otelino, né, todos eles, tentar aumentar essa votação. Qual é o grande desafio? É fazer o eleitor ir às urnas, né? Tem um grande desafio nesse segundo turno de fazer o eleitor ir votar, né? É esse grande desafio do Nordeste, dos eleitores do Lula. O do Bolsonaro não, já aquela coisa toda, na mobilização, vai de camisa, né? Com as cores da bandeira. Mas acho que também tem muita gente preocupada com a questão de segurança, né, John? Muita gente preocupada com essa questão de segurança, né? Por isso que às vezes não se manifesta, né? Então, preocupada com a questão de violência, né? Olha, Brandão nem teve na última reunião que fizeram desse negócio do time do Lula. E outra coisa, ele já está em Brasília. Ele nem teve nessa Conversando com a União Brasil. Ele já está em Brasília conversando com a União Brasil. Ele conversou com o vice-presidente do partido, né? Inclusive na companhia do Pedro Lucas, né? Na companhia do Pedro Lucas. Então, assim... Ele já deu até o tom, Geisael. Naquela entrevista à CNN... Lá na CNN exatamente, ele já disse porque ele não tem problema nenhum. O presidente que foi eleito está inclusive considerou a possibilidade do Lula perder a eleição. Sim, disse que Lula perdendo a eleição, porque ele disse que na democracia pode tudo, ele vai conversar com o Bolsonaro. Então é o seguinte... Mas fato é que um dos dois vai ganhar, né? O Lula ou Bolsonaro, né? Mas, olha, nós avisamos aqui, o Brandão nunca foi socialista, nunca foi de esquerda, ele foi pro PSB só para ganhar. Fenomenal. Pois é, e ele já, eu não diria nem que ele já está desesquerdezando, como é que é? Desesquerdando. Não é claro eu acho que ele já só está voltando para suas origens. A gente conversou muito sobre essa questão de voto. De voto agregado, por exemplo, para governo e presidente, né? Mas você acha que agrega voto de deputado para presidente? Eu acho que não agrega tanto não, viu? Eu acho que esse agrega mais. Você acha, Gisele? Eu acho. Você acha que todo mundo que, por exemplo, votou no Pedro Lucas, no Fufuca, que são deputados mais bolsonaristas, vão votar em Bolsonaro e deixar de votar em Lula? Não é exatamente isso, mas veja bem. Se esse candidato, por exemplo, se a Mical, se o Pedro Lucas, se o Fufuca for a campo e eles têm interesse de ir, porque eles têm interesse na manutenção da forma como o governo federal se relaciona com esses deputados, porque eles foram muito bem irrigados para irem a campo para vencer suas eleições. Então, eles têm interesse na manutenção do Bolsonaro e da forma de relacionamento com o Bolsonaro. Então, eu acho muito mais fácil se essa turma transformar voto para o Bolsonaro se for a campo do que, por exemplo, só ir para a televisão ou só dizer somos o time do Lula e estamos aqui, vamos lá. Eu acho muito mais fácil. Se um caba como Pedro Lucas for a campo para os eleitores dele, a Mical, o Fufuca, eu acho muito mais fácil eles transformarem esse voto para o Bolsonaro ou manter esse voto no Bolsonaro. O próprio Josimar também já disse, inclusive, que vai fazer isso, né? Nas regiões dele. Alguns ficam num dilema, né? Poxa, será sagrado o governo do Estado? Será sagrado o governo federal, né? Porque deputado que quer ser aliado dos dois. Não tem acho que nessa altura do campeonato... Não tem, porque é o seguinte, porque o relacionamento de um deputado federal é em Brasília. É de lá. Não, eu digo os estaduais, né? Eu não estou nem falando dos estaduais, não. Porque o estadual não tem relacionamento com essa questão lá em Brasília. Mas o federal, que tem relação com emenda, com não sei com as coisas em Brasília, tá pouco se lixando se Flávio Dino e se Brandão vão com Lula. Ele quer manter o relacionamento dele do jeitinho que é bom para ele, para manutenção, inclusive, da próxima eleição dele. Com o dinheirinho dele de emenda para ele fazer negócio com prefeito, com prefeitura no interior. Esse é o negócio dele direto. Mas o Caba tá nem aí para Brandão, rapaz. O Caba tá nem aí se ele vai agradar Flávio Dino. Até porque hoje mais 4 anos, aí daqui a pouco ele se resolve de novo. Primeiro, né? Perfeitamente. Mas é porque a questão do Centrão, né, independente de governo, de ser qual presidente, eles sempre estarão sendo beneficiados. O PL, por exemplo, foi beneficiado no governo do Lula, é beneficiado no governo do Bolsonaro, vai ser beneficiado em qualquer governo que entrar. Mas nunca na vida como foi no governo Bolsonaro. Nunca. Com esse negócio de emenda RP9, nunca. O pessoal não tem ideia do tamanho que é esse orçamento RP9, do quanto esses candidatos beneficiaram. A votação mostrou isso, né? Covardia, inclusive. E outra coisa, os campeões de emendas, do que o pessoal chama de orçamento secreto, eu estou chamando aqui o nome técnico, RP9, os campeões, tem deputado do Maranhão, dos campeões de emenda, de quem mais conseguiu. Por exemplo, na saúde, quem mais conseguiu emenda foi Josimar de Maranhãozinho. Na época da pandemia, por exemplo. Campeão. Outros aí, bons de emenda também, RP9. Fufuca, Pedro Lucas. Todos entendeu? bem votados, né? Todos bem votados. E não adianta reclamar que foram só eles, não, porque todo mundo recebeu, tanto do lado dos dinistas quanto dos não dinistas.
Gisele, Todo falar mundo. ainda em deputado, a gente segue com esse debate aqui, mas agora, dos 18 deputados, ainda falando sobre essa questão de parlamentares maranhenses, deputados e deputadas eleitos aí, né, pelo Maranhão, 11, quer dizer, a maioria, né, se declararam negros, é isso? Pois é, olha só, vamos lá. Só para o pessoal entender em casa, o Estatuto da Igualdade Racial usa como base, inclusive, até uma forma de qualificação do IBGE, que coloca pardos e pretos como negros. Então, assim, se você se declara pardo, você faz parte da raça negra. Se você se declara preto, você faz parte da raça negra. Assim entende o TSE também no momento em que você se autodeclara. Desde 2014 para cá, que tem esse lance da autodeclaração. Em 2014, parece que foram 44% se autodeclararam negros. Esse ano, o número de autodeclarados negros superou, inclusive, o número de autodeclarados brancos. Foi mais de 49%, enquanto os que se declararam brancos foi um pouquinho mais do que 48%. De modo que, o que acontece? De 2022 até 2030, para efeitos de tempo de televisão, para efeito de fundo partidário, fundo eleitoral, que é o FEFEC, que é o Fundo Especial para Financiamento de Campanha, candidaturas de mulheres e candidaturas negras, elas valem o dobro. Então, quando o candidato se autodeclara negro e ele vence a eleição, significa que o partido vai ter direito em dobro ao fundo partidário, ao fundo eleitoral. Então, nós vamos ver quem são os negão que se elegeram aí. Negros e pardo também é negro, né, Gisele? Então, pardo e preto. Então, vamos ver quem foram os negros que se elegeram aí no Maranhão. Tá aí os 11, ó. Juscelino Filho, né? Meu Deus. Aí só se for Photoshop, né? Juscelino Filho, Duarte Júnior, né? Amanda Gentil, Que isso, Pastor Gil, Fufuca. Com aquela bochecha rosada. Detinha, Josimar, Misericórdia. Kleber Verde, Júnior Lourenço, JP, né? Não. Márcio Gerri e Márcio Josivaldo Gerri. JP. E o Josivaldo Josivaldo JP. Então aí, por que os dois que estão separadinhos ali dos 9, que é o Pastor Gil e o Josivaldo JP, eles se declararam preto. Sim. Já todos os outros se declararam pardos. E como, segundo o Estatuto da Igualdade Racial e o IBGE, pardo e preto são negros, esses são os negrões que nós elegemos pelo Maranhão. Olha aí, ó, viu? Juscelino, Duarte, Amanda Gentil, Até confuso. Fufuquinha, Detinha, Josimar, Kleber Verde, Júnior Lourenço, Márcio Gerri e os dois que se declararam pretos, né? Gente, Pastor isso é até Gil feio. e Josivaldo JP. Mas eu fico perguntando aqui, Isso é será que... feio. 11 deputados De e 18, né? deputadas, Grande maioria, né? É. De 18. Será que não tem uma crise de identidade aí? Porque Que crise de identidade, Eduardo Elicena? se não era negro Pelo até, amor de Deus. se não era negro até 2018, agora virou negro. Crise de identidade. Pois bem, essa é uma coisa importante, porque é o seguinte, veja bem, nós estamos dando a informação e eu não estou aqui fazendo juízo nenhum Diga de de passagem, valor. não foi só maranhense, né? Em outros estados também isso aconteceu. Claro, é como eu estou te dizendo, esse ano foi o recorde de candidaturas autodeclaradas negras. Sim. Eu não vou fazer nenhum julgamento aqui, né? Até porque, por lei, aceita-se a autodeclaração. Mas Tem critério para isso. é importante dizer que, por exemplo, vários desses aí, como o próprio deputado Duarte, até 2018, ele estava autodeclarado como branco. Aí, quando foi em 2020, ele virou pardo. Ele foi para a raça negra, né? Agora informa que também existe um plus, né? Nessa questão do repasse. Pois é, tá? exatamente. É bom que se diga. Então tá aí, ó. Esses são as candidaturas consideradas negras no Maranhão. Mas uma coisa é importante eu dizer, porque eu não vou entrar no mérito de quem se autodeclarou, não, porque tem gente que aí realmente é pardo e tal. Mas a questão é que é o seguinte, é que esse tipo de coisa... Olha, na minha certidão de nascimento, eu fui declarado como pardo. A minha filha, por exemplo, ela está lá na certidão dela, parda. Mas eu entendo que, veja bem, eu faço parte de uma camada social que não sofreu o que os negros sofreram durante centenas de anos. Então, eu não vou banalizar a luta desse povo dizendo que eu sou negrão. Eu não vou banalizar. E quando eu vejo um político fazendo isso, eu vejo, e principalmente pelas razões que são, e não estou fazendo julgamento de nenhum desses aí, mas eu queria convidar uma reflexão. Se isso não é banalizar a luta de um povo sofrido, que foi escravizado e que hoje
necessita dessas políticas de cotas para entrar numa faculdade, para poder ter mais chance na política e ver a sua vaga sendo roubada por um filhinho de papai que vai pegar um bronze e se autodeclara pardo para entrar numa vaga de médico, de medicina na universidade. Então, é somente isso que eu queria convidar, para essa reflexão, tá? E isso vindo ainda por parte de quem justamente é eleito sob a promessa de lutar para combater desigualdades e se coloca numa posição como essa. Aí fica o julgamento para quem está em casa. A gente segue aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição, agora 1h42. Daqui a pouquinho a gente volta a girar aqui com o John, Geisael e Kate. Agora um recado para você, está sem plano de saúde ou não aguenta mais planos caríssimos, não quer depender do SUS? Eu tenho um recado importante para você. Você vai adorar conhecer a Dr. Home BR, um precinho que cabe no seu bolso de verdade. Um sistema inovador que resolve seus problemas, somando medicina com tecnologia. Consultas ilimitadas. Uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência. Telemedicina. Fale com o médico sempre que precisar e ainda tem mais. Um exclusivo clube de desconto. Descontos de até 80% nos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Quer saber mais? Aponte a câmera do seu celular agora mesmo para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, que vamos te direcionar para mais informações. Olha, mas não esquece de trazer sua família junto, principalmente nossos idosos. Conta para ele a novidade. Baixe o nosso aplicativo, Dr. Home BR, é a saúde que cabe no seu bolso, bem na palma da sua mão. Dr. Home BR, saúde que cabe no seu bolso. Olha, vai para o intervalo rapidinho agora, no próximo bloco tem as notícias do interior do estado e, claro, mais os bastidores da política, começando a semana aqui no Jornal da Difusora, na sua primeira edição. A gente volta já já, continue conosco. 1h47, já estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição. A gente segue agora com as notícias do interior do estado, porque lá em Imperatriz, uma notícia que tem repercutiu durante todo o fim de semana, praticamente todo domingo, que foi a forte chuva, inclusive com granizo. Causaram vários estragos, né, em Imperatriz, e a prefeitura realiza uma verdadeira força-tarefa para a limpeza da cidade e, de certa forma, aí amenizar os transtornos. É isso, Marcelo? Como é que está a situação aí? Uma ótima tarde a você. Boa tarde para você, Eduardo. Boa tarde para quem acompanha o nosso Jornal da Difusora nesta segunda-feira. Imperatriz viveu ontem à tarde momentos de terror, muito pânico e medo por parte da população. Isso porque uma chuva com granizo e fortes ventos atingiram toda a região central aqui do município. Essa chuva começou por volta das 3 horas e se intensificou muito rápido e a partir daí também começou a chover granizo. Os ventos, de acordo com a meteorologia, ultrapassou os 100 km por hora. Muitos estragos mesmo. Telhados foram danificados, veículos que estavam na rua também acabaram sofrendo problemas. Enfim, a população ficou bastante atordoada. Essa chuva acabou atingindo região do centro, Parque do Buriti, bairro Bacuri, Parque Anhanguera, Conjunto Vitória, ainda boa parte ali da região do Nova Vitória e também atingiu uma parte da região da Nova Imperatriz. A chuva foi rápida, de cerca de 40 minutos, mas os ventos e o granizo realmente impressionou. Hoje pela manhã, equipes da Prefeitura de Imperatriz estão trabalhando em todo o município para tentar recuperar os estragos provocados aí por essa precipitação climática. Aliás, desde ontem, por volta das 5 horas da tarde, as primeiras equipes da Defesa Civil já começaram a fazer o atendimento nas áreas mais críticas. Muitas árvores caíram, derrubando postes, arrastando a fiação, ou seja, momentos de pânico e muita dificuldade. Imperatriz também ainda está com o problema da falta d'água. Isso porque, em razão da falta de energia, a estação de tratamento e de abastecimento acabou parando e aí esse reabastecimento vai ser feito aos poucos. Nesse momento, Eduardo, há uma força-tarefa atuando em pelo menos 15 frentes de trabalho, ainda na desobstrução de ruas. Aqui mesmo, nas proximidades do sistema difusora, ao lado da UEMA Sul, muitas árvores acabaram caindo, estão interditando vias. O trânsito, inclusive, está lento nesse instante no local. A gente está vendo aí imagens de árvores caídas, mostra a força dos ventos
e dessa intensidade da chuva que acabou caindo ontem aqui na cidade de Imperatriz. O telhado de um shopping acabou desabando e o circo que estava instalado no estacionamento de um outro shopping aqui da cidade também acabou sendo muito prejudicado. Toda a lona central caiu, sorte que não houveram feridos. Um negócio que chamou a atenção. Ano passado, em 28 de agosto, uma chuva localizada ali no estádio Frei Epifânio da Badia provocou a queda da cobertura da arquibancada. Agora, o negócio foi muito mais intenso e atingiu metade da cidade de Imperatriz. Muitos estragos, prejuízos. Foi um momento de medo. Pedras de granizo realmente grandes e chamou bastante atenção, inclusive, da meteorologia. Eduardo Ericeira, eu volto com você dizendo que aqui em Imperatriz continuou o trabalho de recuperação de vias e também muita gente aí recuperando as suas residências e estabelecimentos comerciais que acabaram sendo afetados. Imagino. Até o Geisel, o John, a Kate também falaram aqui, todo esse susto, né, preocupação, obviamente, chuva de granizo, ventos aí muito fortes. E em Imperatriz a gente torce pela recuperação aí de todos, tanto pelo lado emocional, pelos danos causados. Muita força aí aos nossos irmãos imperatrizenses. Grande abraço, Marcelo. Obrigado. Ótima semana a todos. A gente segue com as notícias aí do interior do estado, porque os comerciantes estão animados em relação às vendas para o Dia das Crianças em Caxias. As informações ao vivo com o Zé Carlos. Zé Carlos, boa tarde a você. Boa tarde, Eduardo, e boa tarde a todos. Pois é, uma data importante, hein? E o comércio realmente está muito otimista com a proximidade do Dia das Crianças, né? A expectativa é de crescimento nas vendas e a gente conversou sobre esse assunto com o presidente do Sindilojas aqui de Caxias. Vamos ouvir. Esse ano é um ano bem melhor do que o ano passado, graças a Deus. Nós saímos do período de pandemia e nós já sentimos esse efeito positivo durante essa semana. Já tivemos visita de vários clientes comprando presente para o Dia das Crianças. Nós estamos observando que o comércio está crescendo aí entre 8% e 12%. Esperamos que realmente o consumidor possa ter confiança em comprar. Nós vivemos um momento bom na economia do Brasil, nós estamos observando os crescimentos nas vendas. E os presentes mais baratos geralmente vendem mais, mas nem por isso a gente deixa de vender presentes de médio e alto consumo. Nós também temos o consumidor que foca e prioriza, né? Todo mundo gosta do seu filho e a família brasileira está tendo menos filhos, então pode concentrar realmente um presente num valor mais agregado para um filho, no máximo 2 filhos. É isso, Eduardo. O pessoal está realmente muito otimista, né? Acreditando em boas vendas, né? E as famílias geralmente fazem todo o esforço possível para agradar as crianças, né? Comprando um presente um pouco mais barato ou um pouco mais caro, mas sempre vale a pena ver aquele sorriso da garotada. Eduardo. Zé Carlos, tem aí programa, né? Tem preço, tem brinquedo para todo gosto, né? Obrigado, Zé Carlos. Grande abraço a vocês, uma ótima semana a todos aí em Caxias. O mais importante é o aquecimento aí da economia. Olha, você pode mandar sua mensagem, viu? Aqui para o número 991968622, o DDD 98 está aí aparecendo na sua tela, pode caminhar aí sua denúncia, enfim, seu abraço, diga de onde você está falando, claro, seu nome também, dizer que está acompanhando aqui a gente, enfim, elogio, denúncia, qualquer tipo de mensagem, pode ficar à vontade para entrar em contato conosco, manter esse diálogo com a gente, tá bom? É o 98 DDD, o 991968622, a sua mensagem sempre é muito bem-vinda. Obrigado aí a todos que compartilham também com a gente essa audiência grandiosa aqui no estado do Maranhão. Muito obrigado, então pode entrar em contato conosco mandando sua mensagem, não esqueça. Diga de onde você está falando e também o seu nome, tá bom? Olha, os destaques agora aqui no JD1 dos Municípios em Foco com Jéssica Lima. Olá, boa tarde. A Prefeitura de Pedreiras, através de uma alimentação de qualidade, está contribuindo para o crescimento e desenvolvimento das crianças e jovens do município. Não é uma merenda escolar, é uma refeição escolar. Toda a rede municipal de Pedreiras, sem diferenças entre zona urbana e zona rural. Descentralizamos a merenda escolar, que antes era feito no centro de distribuição chamado UANEP, e de lá levávamos para as escolas. Agora não, estamos equipando as cozinhas das escolas e o lanche é feito automaticamente na escola, na hora, já sai quentinho, direto para o prato das nossas crianças. Com isso nós temos ganho alimentar e segurança educacional.
porque a prefeita Vanessa, ela exige que nós tenhamos merenda de qualidade em nossas escolas. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Valeu, Jéssica, 1h55. E agora eu tenho um recado especial para você que quer aproveitar essa grande oportunidade de morar na região que mais valoriza na Grande São Luís. É o bairro Araçagi. O condomínio Costa Araçagi vem trazendo para você a chance de morar em um condomínio clube com mais de 12 itens de área de lazer, bem pertinho da praia, com todo conforto e comodidade para você e sua família. A Anne Ramos tem um recado para você. Sou Anne Ramos, corretora da MR Imobiliária. Estou aqui com uma notícia maravilhosa para você. Já imaginou desfrutar da área de lazer junto com o seu filho? É isso que temos aqui no Costa Araçagi. Temos aqui um campo de futebol para você bater aquela pelada na quarta-feira ou então no sábado e juntamente com a sua família e os seus filhos. Tem o playground do lado e a churrasqueira. Nada mais justo do que compartilhar o final de semana em família. Olha, e para você que entrar em contato comigo pelo WhatsApp hoje, vai ter ITBI registro gratuito. Isso mesmo. Além disso, parcelamento facilitado junto à construtora. Então vem comigo, saia do aluguel, vem morar no Costa Araçagi. E sabe o melhor de tudo? É que ele já está prontinho para morar e com entrada facilitada e condições especiais para você realizar seu sonho de morar bem. Quer mais? ITBI e registro inteiramente grátis. Siga o Instagram, @costa.araçagi e a gente só visita agora mesmo pelo WhatsApp. 98 é o DDD 991090335 ou então 991884845. Venha se surpreender com todas as facilidades que a Flaneri Tenda trazem para você. Para investir ou morar, o Costa Araçagi é o lugar. 1h57 e agora Imperatriz e Caxias seguem com a sua programação local. A gente segue levando muita informação para você, para todo o Maranhão. Imperatriz e Caxias segue com a sua programação local. E no próximo bloco você vai acompanhar um choque entre embarcações, a São Gabriel e a José Humberto, nesse fim de semana aqui no estado. A gente volta já já. 2h em ponto, já estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Deixa eu mandar um alô aqui pro pessoal que já está mandando aqui recado pra gente. A Brenda, lá do município de Caxias, está acompanhando a gente. O Raniel também não falou de onde é que é, mas também está acompanhando a gente. Aqui o Jardel, do município de São José de Ribamar, aqui na região metropolitana. Obrigado também pelo carinho da audiência. Grande abraço. E a Helena Oliveira, da cidade de Imperatriz, também acompanhando a gente. Aqui também falando que está acompanhando a gente da cidade olímpica, mas não colocou o nome. Daqui a pouco eu mando mais alô pro pessoal que participa aqui conosco. Deixa eu mandar logo aqui. Pode mandar aqui, fica à vontade. Tá aí o telefone na tela, viu? Quem quiser mandar um alô também. É o 91968622. Queria abraçar aqui, de forma muito carinhosa, o nosso colega jornalista Glaucio Ericeira, ele, a esposa, a família toda, eles que sofreram uma perda recente. E a missa de 7º dia, né, do engenheiro Gabriel Santos vai ser realizada lá na igreja São Pantaleão amanhã, né? E aí fica aí o convite, ele que infelizmente na semana passada perdeu a vida, após uma cirurgia que ele fez e não teve sucesso, mas a gente externa aqui a nossa solidariedade para toda a família e para o nosso colega também, Glaucio Ericeira, nosso abraço. Todos nós, que Deus abençoe aí, conforte o coração de todos. Vai ser lá na igreja de São Pantaleão, no centro, às 19 horas. Vamos seguindo aqui, né, com o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Pode continuar participando conosco, 2h02. Agora a Fiat Revemar tem um recado para você. Olá pessoal, eu me chamo Fred, sou gerente comercial da Fiat Revemar Holandeses e quero apresentar um pouquinho da nossa loja para você. Aqui na Revemar, você dispõe de uma equipe especializada capaz de realizar o seu sonho de adquirir seu Fiat 0 km. Seja ela no showroom ou em vendas diretas, aquela que você compra via CNPJ, produtor rural ou PCD. Aqui na Revemar temos todos os modelos à pronta entrega, inclusive o Fiat Pulse, o carro do ano eleito pela revista Auto Esporte. Na nossa oficina, temos equipamentos modernos e mecânicos altamente qualificados. E sabe onde fica a nossa loja? Localizada na Avenida dos Holandeses, número 22, próximo ao Golden Shopping. Lembrando que também você pode nos encontrar em nossas redes sociais ou em nosso site
Vem pra Fiat Revemar, que com essa equipe você vai fechar o melhor negócio da sua vida. Pois é, a gente segue agora com o Jornal da Difusora na sua primeira edição, porque a ex-governadora, né, deputada federal eleita agora pelo MDB, a Rosana Sarney, ela desconversou, né? Ela concedeu uma entrevista recente, né? E desconversou sobre a possibilidade de disputar a presidência da Câmara. Disse, inclusive, apesar de ser uma pessoa conhecida, né? Até por já ter sido governadora, também já foi deputada, mas disse que normalmente quando a pessoa chega em um primeiro mandato, como é o caso dela, né? Está retornando para a Câmara Federal, quando a pessoa chega no primeiro mandato fica um pouco mais difícil, porque já existem pessoas que estavam ocupando essa cadeira e dificilmente uma pessoa que chega assim, depois de um tempo, longe do mandato, como eu disse aqui, dificilmente ela ocupa a cadeira da presidência da Câmara dos Deputados. Essa situação foi ventilada. Caso o ex-presidente Lula vencesse a eleição, inclusive o Lula manteve diálogo aí durante a campanha, inclusive com o ex-presidente Sarney, também com a ex-governadora, a deputada federal eleita agora, mas ela desconversou, enfim, disse que não vai aí concorrer à presidência da Câmara, disse que isso é algo fora de cogitação. John, essa entrevista foi recente, ela falou, entre outros assuntos, sobre isso, mas ela falou também sobre outros assuntos nessa entrevista que ela concedeu recentemente, não é isso? Inclusive meio chateada, né, com a eleição dela, acho que ela esperava ter uma eleição maior, as pessoas ventilavam aí até 300 mil votos, ela não chegou nem a 100, enfim, diz que sem um apoio, sem um governo aí, sem um poder palaciano ficava mais complicado, né? João Coutrin. Foi hoje a entrevista, viu, Eduardo? Essa entrevista da deputada eleita, né, federal eleita, Rosana Sarney. Ela tentou ali justificar a votação dela de 97 mil votos, se não me engano, por 700 votos de diferença, ela não foi eleita, não é? Ou seja, o que aconteceu no MDB? A Rosana teve ali 97 mil e o Hildo ficou muito na cola dela, o Hildo Rocha, deputado federal Hildo Rocha, e por 600 votos a Rosana foi eleita e o Hildo não, não é? Ela alega ali que essa votação ocorreu por conta de estrutura, né, que os adversários tiveram, recursos. Não teve peixe e não teve cesta básica, John Coutrin. Aí ela... Direcionada essa crítica. Ela, assim, eu fui ver lá, quando a Rosana falou isso, fui ver lá o quanto ela recebeu de dinheiro do MDB, o quanto ela recebeu de receita, né? Só do MDB ela recebeu 2,5 milhões de reais. A receita dela foi mais de 3 milhões de reais para gastar na campanha, não é? Será que não dá para comprar nem uma cesta, né? Um peixe, né? Uma cesta básica? Ela está tentando justificar, né? E você observa ela falando isso, né? Porque a projeção era de 300 mil votos para Rosana Sarney, 300 mil votos. Mas vamos fazer justiça, ela não falou essa votação, ela não falou. Falaram por ela. Um outro... A gente fez as contas aquele dia, quanto foi Passou bem longe, viu? Quanto foi o voto dela, eu não me lembro agora. Sim, o valor, né, do voto dela. Voto dela, eu nem me lembro também. Um outro candidato do MDB disse que pesquisas mostravam ele com 150 mil, a Rosana com 300, né? Pesquisas aí, pesquisas. Que loucura. Eu acho que você fazer pesquisa para deputado não vale muita coisa. Pesquisa para deputado não vale, né? Se as pesquisas para o Senado estadual foram o que foram... essas pesquisas para governador, senador, deram errado, nós para deputado. A sorte dela é que era 300 mil, porque se fosse 100 já seria uns 50 mil votos só, né? Pois é. Foi lá em cima, né? Aí ela alega tudo isso, né? Essas coisas todas, mas... dinheiro... Sentindo falta da canetinha do palácio. Com certeza. Mas veja bem, nessa mesma entrevista, né, John Coutrin, que ela deu, ela fez ali, deu aquela alfinetada que, por conta aí dessa cesta, que ela ficou meio chateada porque não ganhou nem cesta, nem peixe para distribuir. Mas lá no finalzinho da entrevista ela disse que tá bom, não ganhou, passou, mas agora ela está esperando ser chamada também, né? Que o partido seja chamado aí para ter uma composição, um espaço aí no atual governo. Deixou o recado dela, né? Quem sabe na outra eleição ela não tem um peixinho, uma cesta aí. Pelo menos o peixe e a cesta. Mas assim, ó, fica uma lição, que é de não ficar mais fazendo essas conjecturas, né? Assim, fora do normal, 300 mil votos, você não bateu nem... Qual foi a diferença de voto dela para 100 mil. 700 votos. Rapaz, foi muito pouco, quase muito. E ela estava aperreada, tanto é que no final, nos últimos dias de campanha, até o pai estava pedindo voto para ela. Então, talvez esses 700 votos, se ele não tivesse pedido, meu filho... Olha, ficou tão essa situação que o MDB saiu na frente com essa história de recálculo. Agora tem outros 2 partidos, não é isso, João Coutrin? Já tem o PSB e o PSD, né? Tentando... pedindo ao TRE o recálculo, a recontagem, né, de votos por conta da questão da sobra. Confusão grande. Confusão muito grande. Vai dar em nadinha.
Isso aí. Não vai dar em nadinha. Uma confusão muito grande. Mas, assim, dentro do MDB nacional, viu, Kate Gisel? É uma expectativa aí do MDB formar uma bancada muito forte de federal. E eles colocavam a Rosiana ali como uma puxadora de votos. Você pode pegar as matérias que saíram na imprensa nacional, outros nomes é a Rosiana como puxadora de votos, né? E a gente vê aqui que foi uma decepção muito grande, né? Pelo menos aqui no Maranhão, o MDB, uma decepção muito grande aí. Eu acho que faltou estratégia, acho que recurso, o problema não foi recurso de partido, de fundo. Eu acho que faltou estratégia deles ali, achavam que iam ganhar... E cada um por si, Deus por todos Exatamente, também, né? Achava que ia ganhar dentro de casa, só com o nome, né? Porque eu sou a Rosiana, tem que votar em mim ou em outro candidato do partido. Não é bem assim, se você não for a campo... hoje, política é corpo a corpo, é você olhar no olho do eleitor. E ela estava fora do mercado desde 2014, só ali pela internet, fazendo uma receita ou outra. Fazendo receita, né, de comida. Isso já mais próximo à campanha também, né? Mais próximo à campanha. Ela passou bem um grande tempo aí. Eu acho que os marqueteiros falaram, olha, tem que dar uma agitada na tua rede social porque a eleição está chegando, né? Tem que aparecer de alguma forma. Então, se ela estava fazendo... receita e tal. Tocando música, né, violão. Ela podia, pelo menos, então, preparar uns bandequinhos na campanha dela, já que não tinha cesta básica. Mas o problema, tu não entendeu não, né? O problema é que não recebeu sem ter que arcar por isso. Entendeu? Olha, a eleição do Flávio, quanto foi, John? 4 milhões e pouco, não foi? É por aí, né? Então... Só ela foi 3 milhões, né? Então, é essa comparação que eu queria fazer, né? Ela, 3 milhões, você pega lá 3 milhões de receita, né? Para fazer campanha. Só do MDB foi 2,5 milhões de reais que ela recebeu. Só para ela, né? É pouco dinheiro não, meu filho. Não é pouco claro dinheiro, que não. Dá para tirar aí e fazer uma não, é um dinheiro bom para fazer campanha, né? É um dinheiro Gisel, que é bom de cálculo de cesta básica, calcula, Gisel. Quanto a cesta dá? Mas aí não é queimar todo, né? Com cesta e com peixe, só com cesta, obviamente que não. Mas é um recurso bom para fazer uma campanha. Depende, se ela comprar a cesta básica superfaturada como o governo andou comprando aí, não compra muito, não. Tem isso. Agora, em relação a essa questão do MDB, a gente chama a atenção, o próprio Hildo que pediu o recálculo, obviamente, ele é o segundo colocado, e a gente falou agora há pouco sobre isso. Não foi ele que pediu, foi o partido. Foi o partido, mas o Hildo é que, no caso, entraria, né? Seria o beneficiado. Seria o beneficiado por esse recálculo. Agora, em relação a ele, está numa situação meio complicada, né? Porque, assim, dentro do MDB, a gente sabe que o MDB apoiou aí a reeleição do governador Carlos Brandão, mas ele declarou, inclusive eu estive lá na convenção do MDB, ele disse que não apoiava esse projeto. Então, eu imagino que deve estar passando isso pela cabeça dele também, né? Ele não vai ter espaço nesse governo. Acabou perdendo o mandato, ele era um deputado de mandato, perdeu aí a eleição e não vai ter espaço nesse governo. Eu acho que está passando muito por isso e pela questão também de ter ficado muito próximo, apesar de ter uma amizade com a Rosiana Sarney, a deputada eleita, a ex-governadora, imagino que ele está pensando muito nisso, que foi o que a gente acabou de falar, em relação à questão dos votos, quando a pessoa votaria para o governador e não votaria para o presidente, no caso, que era apoiado pelo governo. Se está pensando muito nisso, né? A pessoa pensa primeiramente nela, né? Para depois verificar a situação dos outros. Então, acho que isso está passando muito pela cabeça do Hildo agora, né? E falar nisso, eu queria até saber quem é que o Sarney apoia para presidente, a Rosiana, até agora não falaram nada, né? Não se manifestaram, não disseram nada aí. Não declararam, acho que não vão declarar, não. E nem vão, acho que vão ficar... Até a Veja divulgou essa semana, a revista Veja, que o Lula ligou para o Sarney, né? Para falar da campanha e tal, e o Sarney disse que estava torcendo pelo Lula, né? Segundo a revista Veja. Aí o Bolsonaro liga e ele também diz a mesma coisa. Exatamente. Tá igual o Datena, né? Você. Tá igual o Datena. O Datena um dia tá com Bolsonaro, um dia tá com Lula, né? Então é a mesma coisa. Esse tipo de coisa acontece na política, né? Muitos falam até que o Sarney também tem relação com o Bolsonaro, porque indicou alguns parentes ali, né? Na Justiça Federal. Foi indicação dele. Já com o Lula também tem uma boa relação. Então acho que o Sarney tá um pouquinho na dele esperando quem ganhar. Para ele dizer que apoiou. Que dia que é o segundo turno? Dia 30. Dia 30. Eu vou te dizer quando é que o Sarney vai dizer que é o candidato dele. Às 8h30, 9h da noite do dia 30, ele está dizendo quem é. Duvidava até ter uma foto também, já de repente. Já sabe, né? A gente sabe da força do ex-presidente Sarney, né? Ainda muito grande, uma grande liderança nacionalmente. Tanto que o Lula na campanha veio conversar com o Sarney, a Veja trouxe agora. Certamente o Bolsonaro, ele esteve inclusive em ações, em atos, né, lá em Brasília, com a participação do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição. Então, o Sarney tem esse bom trâmite, né, ainda no meio político. Eu não sei se ainda é essa força toda. Talvez... Eu digo mais em relação ao trâmite. Talvez reste ainda
aquele respeito, né, do grande ancião da política, do cara que conseguiu atravessar aí todos os governos. Aliás, foi ele, enquanto presidente, que fez a transição, né, do momento em que o país saía do momento do regime militar para a nova democracia, enfim. Tem a sua importância, né? Às vezes eu me preocupo muito com algum tipo de colocação que se faz na política, assim, de quando a gente faz algum tipo de crítica e as pessoas acham que alguém é inimigo de alguém. Não. É importante colocar as pessoas no lugar correto delas, inclusive no momento de fazer críticas e de reconhecer a sua importância para a história. Ninguém pode dizer que o Sarney não foi um grande homem importante para a história do país, apesar de todas as críticas que podemos fazer também a diversas outras coisas, né? Tanto ele, quanto Rosiana, quanto qualquer um político. Então, assim, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O Sarney teve a sua importância, não é mais, por exemplo, objetivamente falando, em termos de poder real, até porque nem mandato tem, né? Não é mais essa força toda, mas ele ainda tem muita representatividade e o próprio nome e a história dele carregam muito prestígio. 2h14, a gente segue aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição e a sessão de hoje da Câmara Municipal aqui de São Luís marcou a volta de alguns parlamentares à casa. A sessão foi conduzida pelo vereador Otávio Sueiro. Dos 31 parlamentares, 19 estiveram presencialmente no plenário da casa. Muitos projetos de lei entraram na pauta para serem apreciados, consequência da ausência de quórum suficiente nos últimos meses. Os trabalhos nesta segunda-feira na Casa Legislativa foram marcados pelo retorno de parlamentares que estavam licenciados e que concorreram a cargos eletivos no pleito de 2022. A exemplo do vereador Marcial Lima, que está de volta à Câmara após concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa. Que esta eleição foi linda de se ver, foi bonita, nas ruas, nas feiras, nos mercados, em todos os cantos. Não conseguimos o tento, que era chegar à Assembleia, mas conseguimos um tento importante: manter uma grande amizade com o povo maranhense. Quem também retomou o mandato na Câmara Municipal foi o vereador Aldir Júnior, que esteve licenciado por 125 dias das atividades na Casa Legislativa. A partir do momento que eu sento nessa cadeira, eu esqueço tudo que passou, a euforia da eleição, do resultado, e começo a pensar não só em articular dentro desta casa as matérias que são de importância, de extrema relevância para a população da nossa cidade, mas também o que não for de relevância, que for prejudicar a população, a gente também vai se posicionar. Nós temos o direito e o dever de defender a população, independente da bandeira que surgir, seja ideológica, seja educacional, seja social. A gente vai defender da forma que a gente se propôs lá no início de tudo, quando começou em 2016. 2h16. Kate Almeida, o governador Carlos Brandão se manifestou a respeito dessa questão da educação aqui no estado, né? Exatamente. Ainda há pouco, no comecinho do jornal, eu já comentava sobre esse assunto, né? E foi interessante essa manifestação que o governador fez, porque na enxurrada de críticas aí e de cobranças, né, dos funcionários da saúde, lá da MCER, e aí ele foi às redes sociais para dizer que o Maranhão foi o único estado a criar uma universidade pública nos últimos anos, e aí ele destaca o EMASul, que diz que é um orgulho do povo e não há cortes em nosso estado. Aí a gente fica confuso quando ele diz que não há cortes, que o Geisael na semana passada trouxe aqui, inclusive, o documento mostrando que 24 horas depois do resultado das eleições, a gente tinha exatamente o documento mostrando um corte, né, na ordem de mais de 20 milhões de reais. Mais de 23 milhões. Mais de 23 milhões de reais na educação, e exatamente atingindo as universidades estaduais, tá? E aí ele continua ali no Twitter, só para a gente poder finalizar, Tiago, falando sobre o estado ter o segundo maior salário de professor do Brasil. E aí ele conclui: vamos continuar investindo, educação é prioridade. É mais confuso ainda concluir, né, esse Twitter dizendo que a educação é prioridade quando você, 24 horas após o resultado das eleições, você vai lá e dá uma canetada retirando
mais de 23 milhões de reais, que deveria ser, na verdade, para investimento, para custear as despesas das universidades públicas estaduais. E aí fica confuso saber qual que é a prioridade de fato, se um dia depois essa canetada acontece. Rapaz, está aqui o documento, dia 4 de outubro, Diário Oficial do dia 4. A eleição foi dia 3. Aí dia 4... Foi publicado, né? Foi publicado. Foi publicado. Então, como é que é a prioridade? A gente fica sem entender qual que é a prioridade. E agora, mais uma área que deveria ser prioritária, que é a saúde, está aí nessa situação sequer para saber quando é que os funcionários, os colaboradores da saúde, tá? Saúde, vão receber seus vencimentos. Gisele Marques, o Ferry São Gabriel se chocou com o Ferry José Humberto na noite de ontem, é isso? Por volta de 8h30 da noite, viu? O grandão, que é o São Gabriel, né? Gigantesco. Ele estava saindo lá de Cujupe, em Alcântara. 100 carros, né? Que dá para colocar 100 carros em cima? 1000, né? Não, 1000 passageiros, né? 400 carros. 100 carros, não? Não, 100 é o José Humberto. E eles são 400 carros que cabem nele. 1000 pessoas. Ele é enorme, ele é gigante, parece que é isso. Enfim, ele estava fazendo uma manobra de ré para sair lá de Cujupe, enquanto o José Humberto estava chegando. Então, quem me relatou foi um passageiro que estava vindo lá de São Bento para cá, para a capital, né? E ele estava justamente embarcado no São Gabriel. E ele disse que na hora que estava dando a ré para sair do Cujupe, deu uma encostada, né? Um esbarrão, um pequeno choque que foi sentido pelos passageiros do São Gabriel. Deu ali um pequeno choque, dando a ré. Tem que instalar uma câmera de ré. Uma câmera, né, não? E um sensor também. Mais potente. Um sensor também. Eu sei que deu uma esbarradazinha, não foi nada demais, né? Deu para seguir viagem. Tanto que seguiram viagem normalmente, as duas embarcações. Eu até procurei ver se eu encontrava algum passageiro da embarcação menor, porque ela deve ter sentido o impacto mais fortemente por ser, claro, uma embarcação menor. É como se a gente comparasse um caminhão se chocando contra uma caminhonete, né? De todo modo, mais uma vez, a gente espera que a MOB ou a Capitania dos Portos diga alguma coisa, né? A gente entrou em contato com a MOB, viu, Gisele? Ainda não se manifestou. Não se manifestou, né? Pois é. E o que eles sempre fazem é negar, né? Quando há ocorrências mais graves, né? Eles sempre dizem, não, houve intercorrência. Imagina uma dessa que foi uma bobagem. Mas só para ficar registrado aqui, porque nós recebemos a informação, eu publiquei no meu blog geisael.com e a gente está trazendo a informação aqui mais uma vez. A gente coloca assim como bobagem, mas... não, bobagem perto das... Eu digo assim, bobagem comparado às outras situações, quando, por exemplo, a embarcação ficou... A deriva, invadiu o mangue. Eles negaram. Sim. Quando, por exemplo, invadiu o mangue, eles ficaram com miguelagem. Quando ela ficou num banco de areia... e disseram que ela estava parada para manutenção. Isso de madrugada ficou, enfim. E aí, diante disso, que foi só um esbarrãozinho ali, né? Um retoque na pintura e um martelinho de ouro resolve. É isso. Por falar nisso, a MOB acabou de se manifestar, viu, Gisele? Falando sobre o assunto aqui, o Thiago me encaminhou aqui, olha. A nota aqui da MOB diz o seguinte: a Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos, que é a MOB, informa que neste domingo, ontem, né, no terminal do Cujupe, lá em Alcântara, como a gente trouxe aqui, houve uma ocorrência entre as embarcações São Gabriel e José Humberto, sem maiores danos, segundo a nota. No momento da manobra de desatracação da embarcação São Gabriel, ao sair de ré do terminal, a mesma encostou na embarcação José Humberto, que estava realizando a manobra de atracação, não causando nenhum dano às embarcações e nem aos passageiros. Ambas embarcações continuam em operação, segundo informou então a nota aqui da MOB. Foi apenas um leve choque, né? Mas meu pai do céu! Responderam. A MOB, além de ter respondido, confirmou exatamente a informação que eu dei ontem à noite no blog, meu pai. Obrigado, meu Deus. Cara, eles nunca respondem, quando respondem é desmentindo a informação. Meu Deus do céu, milagre. Pois é, depois dessa oração aqui de Israel, a gente vai ficar por aqui, viu?
Agradecendo o carinho da audiência, muito obrigado a você que participou aqui. Muitas mensagens, a gente prometo que eu vou ler mais amanhã e durante a semana também. Pode continuar participando conosco, tá bom? Obrigado pelo carinho da audiência. Grande abraço a todos. Continue conosco. Lembrando que a gente está começando um pouco mais cedo, às 13h10, 1h10, durante todo esse horário eleitoral, até a votação do segundo turno, que é só 30 de outubro. A gente vai estar começando aqui esperando vocês, 1h10 da tarde. A todos, uma ótima tarde, boa segunda-feira, bom início de semana e até amanhã. Como um pós-eleição muda uma coisa, né? Até assumir a morte, assume.